Olá, aqui quem fala é Rafael Bulaskoski, eu sou analista de inteligência de mercado na StoneX Brasil. Eu tô aqui para comentar um pouco sobre as nossas perspectivas para o mercado de algodão no Brasil, já olhando para 2027. Na semana passada, a StoneX divulgou suas primeiras estimativas para a safra brasileira de algodão 26-27, que é a safra que será colhida ali para meados, de 2027. E as nossas expectativas apontam para um incremento relevante na área plantada para o próximo ciclo. A área plantada total do Brasil deve chegar a 2,07 milhões de hectares, e isso deve representar uma alta nacional de 4,4% em comparação à área plantada do ciclo de 2026. A recuperação dos preços internacionais é um dos principais motivos por trás desse movimento de uma elevação da área plantada no comparativo anual. E para elucidar um pouco isso, vale trazer como exemplo os contratos com vencimento em dezembro de 2027 na ICE Nova York, que é a principal referência de preços do mercado internacional, subiram cerca de 13% no primeiro semestre de 2026. Esse movimento de preços bastante elevados em comparação ao que a gente viu no ano passado, torna a cultura do algodão relativamente mais atrativa frente a outros pares que podem ser plantados como culturas de segunda safra aqui no Brasil. O que sustenta, portanto, essa perspectiva de uma melhor área plantada. Apesar da perspectiva positiva para a área plantada, seguem algumas preocupações com a produtividade, especialmente em um ano de El Niño. Períodos de estiagem podem comprometer o potencial produtivo das lavouras de algodão aqui no Brasil e até mesmo influenciar marginalmente decisões de plantio quando a gente estiver ali mais para o final do ano e começo do ano que vem, olhando para o início de fato do plantio. Assim, mesmo com uma área maior, o cenário base que a gente trabalha aqui na StoneX aponta para uma produtividade de 1,85 toneladas por hectare, o que contribui para uma queda de 1,5% na produção total do país, que deve totalizar 3,83 milhões de toneladas em 2027. O El Niño tende a elevar os riscos de escassez hídricas em algumas regiões produtoras importantes, e além de afetar no desenvolvimento vegetativo da lavoura de algodão em si, isso pode também mexer um pouco com a janela de plantio, já que a maior parte do algodão entra depois da colheita da soja. Um atraso no ciclo da soja, portanto, que pode estar relacionado em anos de El Niño, acaba se transmitindo, em alguns casos, ao ciclo de algodão. Dessa forma, mesmo com a leve redução na produção, ainda assim, o Brasil deve manter o seu espaço de protagonismo nas exportações globais. As nossas estimativas preliminares apontam para embarques de 3,05 milhões de toneladas em 2027, esse número representa um recuo de 7,6% frente aos 3,3 milhões que a gente atualmente estima para o ano de 2026. Mas ainda assim, se confirmado, seria o segundo maior volume de exportações de algodão da história, o que mostra, de certa forma, a resiliência do setor exportador brasileiro aqui quando a gente fala de algodão. Essa expectativa de queda na produção, se concretizada, vai representar o segundo ano consecutivo de recuo produtivo no Brasil. Em 2026, o mercado global já vive um momento de um certo reajuste pelo lado da oferta, e na nossa visão, esse é um dos principais fatores que tem ajudado a explicar os preços mais sustentados que a gente vem observando no mercado de algodão ao longo dos últimos meses. Para 2027, apesar do patamar de preços mais atrativo do ponto de vista do produtor, a gente tem um ano em que os riscos se intensificam. O El Niño, como eu estava comentando, tende a afetar a produção no hemisfério sul, o que tende a impactar não só o Brasil, como eu estava falando, mas também a safra australiana, por exemplo, que é um importante exportador para alguns players no mercado asiático. E pelo lado da demanda também existe muita coisa incerta. Uma perspectiva de inflação mais alta pelo mundo pode alterar algumas dinâmicas importantes do mercado têxtil, enquanto também um momento de poliéster um pouco mais caro também tende a ser um fator que deve ser acompanhado de perto. Bom, era isso que eu tinha para comentar sobre o mercado de algodão. Para mais informações, fique ligado nos canais da StoneX e tenha uma ótima semana. Obrigado.